O que aconteceria se você descobrisse que a maior guerra da sua vida nunca esteve do lado de fora, mas sempre dentro de você? Que as quedas que mais doem, os medos que mais pesam e as culpas que mais machucam não começaram no mundo, mas nasceram silenciosamente na sua mente, quando você menos percebeu. É estranho pensar nisso, mas profundamente verdadeiro. Existem dias em que tudo está aparentemente bem, e ainda assim algo dentro de nós desaba. Um pensamento se infiltra, uma dúvida se instala, uma lembrança se torna sombra. De repente, a alma perde o equilíbrio e não entendemos o motivo. A mente se torna um campo de batalha, onde forças invisíveis disputam nossas emoções, nossa fé, nossas escolhas e até nossa identidade. Por que um único pensamento tem tanto poder? Como é possível que aquilo que passa pela nossa mente determine a força da nossa alma? A resposta está na própria Escritura, em uma frase que não é poesia, não é metáfora e não é exagero. É uma lei espiritual que rege a vida humana. Assim como você pensa, assim você se torna. Provérbios 23:7 nos revela que cada pensamento é uma semente. Cada semente carrega um futuro dentro de si. Quando isso se torna claro, o mundo interior começa a se revelar. Percebemos que não são apenas traumas, lembranças ou pressões externas que nos moldam. São também as pequenas ideias que deixamos viver dentro de nós, as vozes que permitimos ecoar, as narrativas que aceitamos como verdade. Algumas constroem, outras destroem. Algumas vêm de Deus, outras não. E é aqui que começa a sua travessia. Hoje você vai compreender o que realmente acontece no silêncio da mente, porque pensamentos têm força suficiente para mudar destinos, e como Deus deseja transformar a sua vida começando exatamente por aquilo que ninguém vê. A partir deste ponto, caminhamos para a primeira revelação desta jornada interior, onde a verdade começa a substituir a confusão e a luz começa a vencer a sombra. A voz oculta. Dentro de você. Existem pensamentos que chegam como visitantes discretos, quase imperceptíveis, mas que rapidamente se instalam e começam a influenciar tudo. Antes de qualquer queda, existe um pensamento que enfraquece. Antes de qualquer vitória, existe um pensamento que fortalece. A mente é o espaço onde a vida começa a ser construída ou destruída muito antes de qualquer ação visível. O coração humano está sempre escutando. Escuta o passado que ainda dói. Escuta as memórias que não foram curadas. Escuta preocupações que não chegaram a acontecer. E sem perceber, também escuta influências espirituais que tentam moldar a alma para longe da confiança em Deus. O inimigo raramente age com violência explícita. Ele prefere atuar no sutil. Não grita, sussurra. Não invade, sugere. Não destrói de imediato, enfraquece aos poucos. É assim que surgem as frases que se repetem dentro da mente como se fossem verdade absoluta. Você não consegue. Você não merece. Deus se esqueceu de você. Nada vai mudar. Esses pensamentos não aparecem do nada. Eles são lançados com a intenção de diminuir a força interior e impedir que a alma perceba sua própria dignidade. Quando não identificamos essas vozes, elas começam a comandar sentimentos, decisões e até relacionamentos. A batalha espiritual raramente começa com um grande ataque. Ela começa com uma ideia lançada no momento de cansaço, na hora da dúvida, no instante de insegurança. E o mais perigoso não é ouvir essas vozes, mas acreditar nelas. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para recuperar a liberdade interior que Deus deseja para você. Porque quando percebemos a voz que fere, abrimos espaço para escutar a voz que cura. À medida que essa consciência desperta, algo novo se aproxima. Uma outra voz, silenciosa e firme, começa a se revelar. E é nela que entramos agora. Enquanto o caminho deixa de mostrar apenas a ferida e passa a mostrar também a esperança. Quando o céu fala à mente, há uma voz que não fere, não acusa, não pressiona e não confunde. Uma voz que não nasce do medo, nem do passado, nem das inquietações do presente. Essa voz vem do alto. Ela não chega como um trovão, mas como uma paz que ultrapassa qualquer lógica humana. Quando o coração começa a silenciar as mentiras que o enfraquecem, a mente finalmente se torna capaz de perceber a presença de Deus falando de maneira íntima e profunda. A palavra confirma isso com clareza. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É Romanos 12:2 que revela a chave da verdadeira mudança espiritual.
Deus não começa transformando circunstâncias. Deus começa transformando a mente. Ele ilumina pensamentos. Ele desfaz narrativas falsas. Ele devolve clareza onde antes existia confusão. A ação divina acontece no interior, e aos poucos tudo ao redor começa a assumir nova forma. Há sinais dessa presença. Em momentos de inquietação, São Miguel protege a mente contra ataques invisíveis que tentam distorcer a verdade. Em tempos de feridas antigas, São Rafael toca lembranças que ainda sangram e inicia processos de cura que nenhum esforço humano conseguiria realizar. E quando o medo tenta ocupar espaço demais, Nossa Senhora se aproxima como mãe, trazendo serenidade onde antes havia tormento. Pensamentos alinhados com o céu não criam apenas consolo, criam caminhos. Eles abrem portas que pareciam fechadas, dissolvem prisões interiores e fortalecem decisões que antes pareciam impossíveis. Quando um pensamento nasce iluminado por Deus, ele carrega dentro de si a força necessária para mover a alma inteira. E à medida que essa luz começa a penetrar áreas que antes estavam sombrias, surge uma revelação ainda mais profunda. Descobrimos que nossos pensamentos não são apenas reações isoladas, mas estruturas que constroem o amanhã. Cada ideia sustentada no íntimo é uma semente que prepara o terreno da vida. É para essa verdade que seguimos agora, onde a mente deixa de ser apenas campo de batalha e começa a se tornar o lugar onde Deus planta futuros inteiros. As sementes que moldam o destino. Tudo o que nasce na mente encontra um caminho para se manifestar na vida. Pensamentos não são apenas movimentos internos, são sementes espirituais que carregam dentro de si a forma do fruto que um dia virá. Cada ideia cultivada gera um hábito. Cada hábito gera uma decisão. Cada decisão constrói um destino. Nada acontece de maneira totalmente aleatória quando se trata da alma humana. O que a mente acolhe, a vida confirma. É por isso que os santos ensinavam que guardar o coração é um dever essencial. São Bento advertia sobre a vigilância interior, pois tudo o que entra na mente se torna ação, mesmo que de maneira sutil. Um pensamento de ressentimento cria distância. Um pensamento de comparação cria insegurança. Um pensamento de autossabotagem paralisa sonhos. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma semente de gratidão abre portas que estavam invisíveis. Uma semente de confiança atrai providências que antes pareciam improváveis. Uma semente de fé coloca a alma em movimento e faz o impossível se aproximar. A vida não responde apenas ao esforço externo, mas à arquitetura interior que construímos dia após dia. Quem alimenta pensamentos de desespero acaba enxergando tudo com pessimismo. Quem cultiva pensamentos de esperança reconhece oportunidades onde outros só veem obstáculos. A mente é um terreno fértil e obediente. Ela produz de acordo com aquilo que recebe. E aquilo que ela produz molda o modo como caminhamos, sentimos, reagimos e até rezamos. Quando a alma percebe essa dinâmica, um questionamento inevitável surge. E se a história que você vive hoje não for resultado apenas de circunstâncias, mas também das sementes que você permitiu germinar ao longo da vida? E se Deus estiver convidando você a plantar algo novo, algo que mude não só o seu caminho, mas a maneira como você se enxerga dentro dele? É aqui que a travessia interior alcança um ponto decisivo, porque ao compreender que seus pensamentos moldam o terreno espiritual da própria existência, nasce a possibilidade real de transformação. A história não está encerrada. Deus pode reescrever o que ainda está em aberto. E é para esse renascimento interior que seguimos agora, enquanto o céu começa a revelar o tipo de conversão que ele sempre esperou da sua mente e do seu coração. A conversão interior que o céu espera. Há mudanças que não começam do lado de fora. Começam em silêncio, dentro de uma decisão quase imperceptível, quando a alma finalmente escolhe parar de repetir velhas narrativas e decide permitir que Deus toque o que estava escondido. A verdadeira transformação espiritual não nasce de circunstâncias favoráveis, nem do alívio imediato dos problemas. Ela nasce quando a mente se volta para a luz e deixa de sustentar pensamentos que a afastam da verdade. É aqui que a honestidade interior se torna um instrumento sagrado. Reconhecer que determinados pensamentos nos feriram ao longo dos anos exige coragem. Admitir que muitas vezes acreditamos mais nas mentiras do inimigo do que nas promessas de Deus é o início de uma libertação profunda. Não se trata de culpa, mas de despertar. Despertar para o fato de que a mente precisa ser purificada para que o coração volte a respirar.
É por isso que a alma é chamada a rezar, não para pedir algo superficial, mas para entregar aquilo que realmente pesa. Senhor, purifica meus pensamentos. Silencia as vozes que me afastam de Ti. Dá-me a mente de Cristo. Essa oração simples tem o poder de redesenhar uma vida inteira. Porque quando Deus entra na mente, Ele não apenas corrige ideias, Ele cura feridas, restaura identidades e fortalece áreas que estavam frágeis. Grandes santos sabiam disso. São Francisco de Assis só conseguiu viver a radicalidade do amor porque permitiu que Deus transformasse a forma como ele enxergava o mundo. Santa Teresinha encontrou sua pequena via somente depois que deixou Deus iluminar seus pensamentos mais profundos. Eles não mudaram porque tinham força própria. Mudaram porque deixaram Deus mudar o interior deles primeiro. Quando a mente começa a ceder à graça, algo extraordinário acontece. Os pensamentos que antes aprisionavam perdem força. Aquelas ideias que mantinham a alma presa começam a se dissolver. O coração ganha leveza, a vida ganha direção. E a alma percebe que nunca esteve sozinha nesse processo. Deus sempre esperou esse momento de rendição amorosa. E à medida que o coração se entrega, o céu começa a reconstruir tudo. Não apenas pensamentos, mas também caminhos, percepções, sentimentos e esperanças. Uma transformação silenciosa, mas profunda, começa a tomar forma. Agora entramos na etapa final desta jornada, onde a alma descobre quem ela realmente é quando pensa com a luz de Deus, e não mais com as sombras do passado. Tornar-se quem Deus sempre viu. Há um instante na jornada espiritual em que a alma percebe que nunca foi definida pelos fracassos, nem pelos medos, nem pelas vozes que a feriram ao longo da vida. Existe um momento em que a luz de Deus entra de forma tão silenciosa e tão constante que começa a revelar algo que sempre esteve ali, mas que o coração não conseguia enxergar. A verdadeira identidade que o Criador sonhou desde o princípio. É aqui que a mente, finalmente purificada, encontra a liberdade para pensar sem as sombras que a aprisionavam. É aqui que o ser humano começa a se tornar aquilo que Deus sempre viu. A alma descobre então uma verdade que muda tudo. Não somos o que sentimos nos dias de fraqueza. Não somos o que ouvimos nas horas de medo. Não somos o que o mundo tentou nos convencer que éramos. Somos aquilo que Deus viu quando nos criou. Somos aquilo que o Espírito Santo trabalha silenciosamente para restaurar. Somos aquilo que nasce quando deixamos que nossos pensamentos se alinhem com a verdade e não com as feridas. É impossível caminhar com Deus e permanecer pensando da mesma forma. Quando a graça toca a mente, ela desfaz lentamente cada mentira que se instalou, cada rótulo que o medo impôs, cada conclusão precipitada que a dor transformou em identidade. A pessoa que pensa com a luz do Evangelho não enxerga apenas possibilidades humanas, enxerga caminhos que só a fé é capaz de revelar. Não caminha apenas com força própria, caminha com uma convicção interior que brota de saber que é sustentada pelo céu. Assim, pouco a pouco, a mente começa a fazer uma virada profunda. Aquilo que antes era terreno de batalha se torna terreno de construção. Pensamentos de derrota cedem lugar à consciência de que Deus age mesmo quando nada parece mudar. Pensamentos de indignidade se dissolvem diante da certeza de que o amor de Deus não depende de desempenho, mas de pertencimento. Pensamentos de abandono se tornam irreais quando a alma percebe que jamais deu um passo sozinha. É nesse ponto que a transformação verdadeira acontece. Você começa a pensar como alguém amado, e isso muda tudo. A alma amada não se apressa, porque sabe que Deus conduz. A alma amada não se compara, porque sabe que Deus cria caminhos únicos. A alma amada não desiste, porque sabe que a graça sustenta o que ela não consegue sustentar sozinha. É uma mudança silenciosa, mas profunda. É quase como se o coração aprendesse a respirar de novo. Quando você pensa como alguém protegido, seu olhar muda. Não há mais desespero diante do incerto, porque cada dificuldade passa a ser atravessada com a firme certeza de que Deus está antes, durante e depois de tudo. Quando você pensa como alguém guiado pelo Espírito, suas decisões ganham direção. Sua vida deixa de ser uma sequência de improvisos e começa a se tornar uma caminhada com sentido, com propósito, com missão. E então surge a grande revelação, aquela que ilumina como um farol interior. Assim como você pensa, você se torna. Quando a mente se volta para Deus, até o impossível aprende o caminho de se aproximar. A vida floresce onde antes havia aridez. As portas que antes pareciam fechadas se tornam acessíveis.
As situações que antes pareciam esmagadoras se tornam oportunidades de crescimento. A história que parecia prestes a desabar ganha um capítulo inesperado escrito pela misericórdia. Deus sempre viu você assim, forte, capaz, restaurável, amado. Ele nunca olhou para você a partir das suas quedas, mas a partir da sua essência. E agora chega o momento em que você começa a enxergar o que ele viu o tempo todo. Começa a caminhar com a dignidade de quem sabe de onde veio e para onde está indo. Começa a se tornar alguém que pensa, decide, age e vive a partir da luz que o Evangelho acendeu dentro de si. Por isso, ao chegar ao fim desta jornada, deixe que a graça finalize o que o conteúdo apenas iniciou. Permita que Deus habite seus pensamentos, não como visitante, mas como proprietário. Deixe que Ele estabeleça em você uma nova forma de pensar, sentir e existir. Que cada pensamento seja resposta à voz de Deus. Que cada decisão seja expressão da nova identidade que despertou. E que cada passo o conduza para mais perto da verdade que transforma tudo. Você já é, em Deus, muito mais do que qualquer dor tentou fazer você acreditar.